Mas Ramsés também aumentou a majestade do templo de Luxor. Construiu uma imponente entrada, o horizonte pelo qual o Deus do Sol segue em frente. Pelos relevos podemos reconstituir um deslumbrante festival anual, a Festa de Opet. Com o Nilo em plena cheia, a estátua dourada do deus Amun-Ra foi levada a Luxor, de Karnak, em seu barco santuário. Dentro do santuário mais recôndito, Ramsés ofereceu incenso, flores e comida para o deus envolto em mortalha. Concluídos os sacrifícios e as cerimônias, os sacerdotes lideravam a procissão para fora do templo, purificando o caminho à sua frente. Milhares de cidadãos se amontoavam às margens do rio para ver músicos, dançarinas núbias, soldados e sacerdotisas acompanharem a procissão ao longo do Nilo. O santuário do Deus era colocado em sua barca sagrada e, numa grande cerimônia, os sacerdotes, deuses e o faraó eram rebocados de volta ao templo de Karnak. A rainha favorita de Ramsés, Nefertari, e as princesas reais cumprimentavam a procissão em sua chegada. Concluindo quase um mês de adoração e reverências, o casal real entrava no grande templo de Amun, em Karnak. Dentro dos recintos sagrados do templo, o santuário que carregava a estátua dourada do deus era escondida das vistas do público até o ano seguinte. Simbolicamente renovado e renascido, o rei divino Ramsés avançava dentro dos locais mais íntimos do templo, onde a nenhum mortal era permitida a entrada. Iniciado por seu pai, Sete I, este corredor surpreendente foi terminado por Ramsés. Uma sublime floresta de pedra, constituída de 134 pilares, alguns deles com cerca de 24 metros de altura. Os tetos e as colunas são ornamentadas com cártulas de Ramsés, cordas mágicas que envolvem o nome do rei para protegê-lo do mal. Nos hieróglifos de seu nome está a mensagem: foi Ra, o deus do sol, que o conduziu. Do deus Sol, os faraós recebiam seu direito de governar, sua divindade, sua legitimidade e sua coroa. Por isso, construíram a cidade de Deus. 100 faraós aumentaram-na e embelezaram-na durante um período de 2000 anos, uma criação que não cessou até a era cristã, conforme os arqueólogos modernos restauram testemunho de fé eterno. Ao longo do Nilo se estende a Terra dos Mortos. Aqui, a imitação do pôr do sol, os corpos dos mortos eram postos para descansar, para que pudessem se levantar de novo, assim como o sol fazia a cada dia. No coração da montanha, a necrópole de Teba é um vasto labirinto de tumbas. Aqui, os arquitetos de Ramsés construíram seu esplêndido templo mortuário, o Ramseum. Em seu átrio estão grandes fragmentos de sua estátua colossal, 1000 toneladas de granito que uma vez tinham cerca de 17 metros de altura, que inspiraram o soneto de Shelley Ozymandias, no qual ele chamava o faraó de o Rei dos Reis.
quando Ramsés morreu em 1224 a.C., o Ramsel era magnífico. Aqui, a magia de seu nome e de suas imagens o mantinha vivo para sempre. Era um ponto final para o rei morto e sua procissão funérea, mas sim o local sagrado onde oferendas eram feitas a ele daquele dia em diante. Apesar dos carpideiros chorarem, eles sabiam que se tivessem provisões apropriadas, poderiam viver para sempre. Então, levavam com eles tudo o que o morto pudesse precisar em sua viagem para a eternidade. O rei haveria barcos nos quais ele pudesse viajar interminavelmente pelo Nilo. E um trono no qual ele pudesse continuar a reinar. Até figuras mágicas eram providenciadas para sua passagem para a vida após a morte. Nas pinturas de seus túmulos, as pessoas do Nilo representavam a vida após a morte como uma agradável extensão de suas vidas terrenas. Um lugar onde poderiam se divertir caçando patos, onde ricas colheitas os sustentariam. Os mortos levavam com eles os livros dos mortos. Instruíam os que partiam a evitar que os deuses e os demônios impedissem sua passagem. Com o corpo pintado com estrelas, uma deusa do céu se alongava sobre um deus reclinado que representava a terra. Entre eles, uma forma alada do deus Sol que passava pelo reino dos mortos. O escriba divino, com Tot, anotava os feitos dos mortos que eram pesados na balança da justiça. Dirigindo-se aos deuses, os mortos asseguravam sua inocência. Sou puro de boca e de mãos, sem pecados, sem culpa, sem maldade. Aqueles que eram julgados sem pecados podiam se juntar a Osíris para residir na feliz terra do sol poente. Mas o mais importante era preciso haver um corpo para o qual a alma pudesse retornar. Anubis, o deus do embalsamamento, preparava o corpo para a vida vindoura. Então, a múmia de Ramsés teria ido para sua tumba após um sacerdote ter dito o seguinte: "Você viverá de novo para sempre." A tumba de Ramsés II. Num estado de perigoso abandono, seu acesso é proibido para quase todo o mundo. Mas uma equipe liderada pelo Dr. Kent Wicks, da Universidade de Berkeley, da Califórnia, recentemente fez seu mapa. Na dinastia que se seguiu à de Ramsés, as tumbas reais eram sistematicamente pilhadas. Como um último recurso, os sacerdotes coletaram as múmias reais restantes e as esconderam. Em 1871, um ladrão de tumbas achou Ramsés II, onde ele jazia sem ter sido perturbado por 3.000 anos. Reclamada pelo governo egípcio, a múmia de Ramsés agora repousa no Museu do Cairo, longe do Vale dos Reis. This is the West Valley. It's part of the ancient necropolis of Thebes, about 9 square miles of some of the most important archaeological monuments anywhere in the world. The Valley of the Queens, Valley of the Kings, Tutankhamun's tomb, they're all here. But in spite of several centuries of interest in this area, there still does not exist a detailed archaeological map of what it contains. That's the purpose of the Berkeley Theban Mapping Project, to make as detailed an archaeological map as modern technology will permit. It's an important project,
It's going to make it possible for us to study the history of the necropolis, but even more important, it's going to help us to preserve it and protect it. As técnicas de levantamento de dados são usadas para medir aspectos topográficos. Na sede, numa vila perto da necrópolis, a equipe revê suas descobertas. Okay. Can you see Q2 there above the temple at Darul Medina? Fotografias aéreas são utilizadas para planejar o mapeamento das tumbas para o dia seguinte no Vale das Rainhas. Right above the temple. Yeah, right there. Okay, that's the first point we'll occupy tomorrow morning. Quando as medições das superfícies são comparadas com as plantas das tumbas, vão criar novos e revolucionários mapas tridimensionais. Assim, será mais fácil achar correlações entre a geografia e as localizações das tumbas conhecidas, e talvez possibilitar aos cientistas acharem tumbas ainda não descobertas. Let's drop everything here, Dave, and then we can send it on down. Why don't you and Jenny go on down? We'll start passing stuff to you. Dave, why don't you choose what we have to take down, and we'll leave the rest up to you. All right. I'll get the lantern. Not you. Ken. Let's finish that rear chamber today if we can, Dave. I think we can, running fellows. 13 men to be mad. It looks like a steep set of stairs. Oh, yeah, watch your step, It people. is, everybody. I got it. Okay. Hello, Vivian. Técnicas de levantamento padrão são usadas para obter as dimensões de cada câmara. Cada detalhe arqueológico será desenhado e registrado. I think that's about it, Kath. Did you get those problems in the back chamber? Era costume colocar as tumbas das crianças reais no Vale das Rainhas. Esta é a tumba de um jovem príncipe, filho de Ramsés III. Aqui, o próprio faraó oferece incenso para os deuses em nome do menino. Nestas cenas tocantes, o faraó leva seu filho de 9 anos à presença das divindades do outro mundo, carregando a pena da verdade. O menino obedientemente segue seu pai. طيب يوسف عايزين نشوف المقبرة دلوقتي؟ كويس. Acredita-se que os escultores e pintores antigos usavam os interiores das tumbas e templos com refletores de metal polido usados como espelhos. E estas cenas foram filmadas sob as mesmas condições. نور هناك؟ كويس. شوف المراية تاني. شكرا. شكرا جدا. Esta é a tumba de Nefertari. Apesar de Ramsés ter tido pelo menos 4 esposas reais, ela permanecia a sua favorita. Devido à umidade causada pela irrigação de uma fazenda vizinha, os exóticos murais de sua tumba estão se descamando. A menos que os cientistas possam impedir a deterioração, estes podem ser os últimos momentos em que Nefertari vive nestas paredes, contrariamente ao que foi imaginado. Esta era a mulher com quem Ramsés acreditava viver por toda a eternidade, para quem foram escritas estas palavras. A princesa rica em graça, a dama da afeição, doce de amor, senhora das duas terras, poetisa de linda expressão, a melhor do harém do senhor do palácio. Tudo o que disser será feito por você, tudo de forma bela, segundo o seu desejo. Todas as suas palavras trazem alegria ao rosto, motivo pelo qual os homens adoram ouvir sua voz.
Estes tributos falam a nós de amor e de esperança, de um povo e uma civilização que voaram a grandes alturas e depois desapareceram.